quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério Povo da Fé! Deus abençoe! Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos! Irmãos, estamos de fato vivendo as dores de parto? Estamos vivendo o fim? Estamos próximo do fim de todas as coisas? Olhando para a palavra de Deus, a gente pode afirmar isso? Bom, eu encontrei aqui na palavra de Deus 40 elementos da profecia, né, em Mateus 24. São 51 versículos. Nesses 51 versículos, nós extraímos 40 elementos da profecia para 40 lives. Então, o versículo 8 dá-nos uma resposta fidedigna a essa pergunta que eu fiz agora, do capítulo 24. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso é uma grande metáfora, né? Isso é uma grande metáfora. Era como se Jesus Cristo estivesse olhando para uma mulher gestante, tá? E segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações vão evoluindo, né, no decorrer da profecia e da escatologia, como sinais. Então nós estamos crendo e vivenciamos as últimas contrações da grávida. Porque, meus irmãos, o enfoque dos sinais que se alastram, que se multiplicam de maneira pasma e acelerada, são muito fortes, nos deixando convencidos de que nós não vivemos uma utopia, nem um fanatismo religioso, né? Nós vivemos pautados dentro do anal profético de Deus, dos anais proféticos de Deus, que mostram essa clara evidência explícita de que Jesus está voltando brevemente, como diz o versículo de número 44 de Mateus. Olha o que diz: e por isso, estai vós atentos. Estai vós atentos, porque o Filho do Homem há de vir. Pronto. A hora, qual é a hora? A hora em que não penseis. Então nós estamos amparados, protegidos, fortalecidos e convencidos pela palavra de Deus. Aqui quem discursou, irmão, foi Jesus aqui. Isso aqui foi o próprio Cristo falando no seu sermão profético sobre o princípio de dores, né? Começou com aquele interesse dos discípulos, né, em mostrar a Jesus a estrutura do templo. E para a época era o top da engenharia. Templo que levou 46 anos para ser edificado. É uma pompa, né? É uma pompa. Então os discípulos, eles levaram Jesus, né, e para mostrar ali o templo. Jesus vai e diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí começam os elementos da profecia. Vocês estão entendendo? Então é muito interessante as pessoas terem consciência de que nós não vivemos uma utopia, nem estamos descambando para o fanatismo religioso. Não, senhor e não, senhora. Nós estamos embasados dentro do espírito profético. E o Espírito Santo traz a clara evidência que é real, né? Que essa palavra é real, é fiel e verdadeira. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Jesus deixou ali um manual de acontecimentos que nos mostraria, né, que o tempo estava próximo. Então, quer dizer, se a gente olhar hoje para a política, se a gente olhar hoje para a economia, se a gente olhar hoje para a educação, tá tudo sendo moldado aos padrões do mundo, né? Essa nova cartilha
que está dentro da agenda da ONU, que é o 5º passo, que é a igualdade de gênero, está avançando, ou seja, é o fim da família tradicional. Nós estamos vendo isso acontecer. Eles enaltecendo essa ideologia a ponto de que acho que vocês nunca imaginaram ver isso que estão vendo hoje. Ser errado um homem gostar de uma mulher. Vai ser errado logo, logo, gente. Então nós estamos vendo também um ataque às nossas crianças nas escolas. Tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Esses rumores de guerras e guerras. Estamos vendo o cenário apocalíptico sendo formado e muitas pessoas estão dormindo. Então, quer dizer, isso são claras evidências de que Jesus, ele está de fato muito mais perto do que a gente imagina. Nós temos aqui na palavra 7 manifestações do espírito do anticristo na terra. 7. Primeiro, falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Nunca vivemos uma época de tanta falsificação de valores, gente. Morais, éticos e legais como agora. Nunca. Agora nós estamos na época em que o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. O doce chamado de amargo. O certo é chamado de errado. Na realidade, o mundo comportalmente, né, ele está pelo avesso. Está pelo avesso. Vemos o avesso das coisas. E começa com o espírito do anticristo trazendo falsas doutrinas. Tudo hoje se falsifica. Louvores falsificados, ensino falsificado, pregação falsificada, porque hoje as pessoas elas não estão preocupadas com o que está certo, elas estão preocupadas com o que dá certo. E nem tudo que dá certo significa moralmente, doutrinariamente que esteja certo. Então nós estamos em uma época do denorex, o que parece, mas não é. E a Bíblia fala sobre os falsificadores de doutrina. Doutrinas são princípios, meus irmãos, indeléveis. São marcos que não podem ser removidos. Porque quando eu falsifico os princípios doutrinários, eu trago 3 coisas para dentro da igreja. Inverto os valores, eu quebro os paradigmas e eu removo os marcos antigos. Igreja ainda é igreja. A mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Igreja é igreja. A igreja não pode fugir do arrebatamento e do Calvário. Afinal de contas, nós estamos aqui para 2 coisas, 2 propósitos. Servir a Deus, né, e encontrar Jesus, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O diabo ele lançou, né, através do espírito do anticristo, a chamada falsas doutrinas, sabe, nos 5 continentes. E nunca eclodiu tanta gente para o que é falso como em nossos dias. As pessoas perderam o senso do certo e do errado. Meu Deus do céu! As pessoas, sabe, elas acham que tudo politicamente está correto. Politicamente pode estar correto, até o pecado está normalizado, mas doutrinariamente não está correto. Não há comunhão entre trevas e luz, entre Cristo e Belial, entre a verdade e a mentira, não há. E aí está a propositura declarada dos últimos dias, que a igreja que viver dentro da sã doutrina, ela vai sofrer muito e vai pagar um preço muito deplorável. Muitos serão chamados na presença de governadores e muitos serão mortos até. Quem sabe, né? Por amor a Jesus Cristo. E aos princípios, né? Eu não vou negar o Cristo que sirvo a Ele há 23 anos. Ele nunca me fez mal. Não posso. Então, falsas doutrinas, segunda coisa do anticristo, ecumenismo. Preste atenção nisso aqui. Ecumenismo. É o parece, mas não é. Tudo aqui é bom, falou em Deus, está comigo, Deus é muito bom, tal. Mas os princípios foram todos removidos.
o ecumenismo, a imoralidade, o controle econômico e político dos povos. Olha só, guerra à família, família fraca, igreja fraca, guerra à palavra de Deus. Muitos pregadores hoje, meus irmãos, quebraram os princípios bíblicos também. Eles inverteram seus valores a troco de dinheiro. Evangelho dinheirista, evangelho de poder econômico. Evangelho tem bônus e tem ônus, meus irmãos. Você não recebe só os bens de Deus, mas tem os males também para colher. Ninguém colhe flor sem expor as mãos aos espinhos. Esse evangelho que só tem flor, que tudo é flor, né? Isso não é evangelho de Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Câncer não tem nada a ver com a minha salvação. Paralisia não tem nada a ver com a minha salvação. A minha salvação é o distintivo maior com Deus na minha vida. Eu sempre digo aqui nesse canal, meu canal é um canal voltado para informação, escatologia, palavra de Deus, libertação. A gente ora aqui também por libertação. O espírito do anticristo, ou seja, tem muita gente que, quando a gente está fazendo live, eles falam assim, ó, falando a respeito do Apocalipse, né, que a gente dá as características do anticristo, e alguém sempre nos comentários fala assim, ó, eu acho que o anticristo é o fulano, eu acho que o falso profeta é o ciclano. Por quê? Porque são pessoas que trabalham na mesma linha e visão do que a Bíblia nos mostra, né? Então, quer dizer, não é o anticristo ainda, porém, trabalham sob a influência do dito cujo, né? Do espírito do anticristo. Então, dentro da palavra, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu mostrei que o espírito do anticristo já está agindo e influenciando pessoas ao seu trabalho, preparando o terreno, o território para a manifestação dele, tá? A Bíblia diz que muitos se têm feito anticristos, porquanto conhecemos que é já a última hora. Então esse espírito de sedição religiosa, ele está muito forte no mundo. Agora, vamos partir de uma primícia aqui. O diabo sabe que todo homem nascido de mulher é de índole religiosa, certo? Então, se o homem é de índole religiosa, aonde é que o anticristo vai pegar ele? Na religiosidade. Na religiosidade. Você vê, no Apocalipse 13, aonde é que o diabo pega os homens? Na grande tribulação aqui. É na religião também. Porque ali ele estabelece um culto universal. Apocalipse 13, 4. Ali é um culto universal. Só que nesse culto universal, como Deus tem uma política superior, Deus não desiste do cabra chamado homem. Eu nunca vi um Deus desse, que não desiste de nós, porque se eu fosse Deus, quando eu tirasse a igreja da terra, eu fechava a porta. Diria assim, agora aqui ninguém mais entra. Mas não é assim. Porque tem a pregação de 3 evangelhos, preste atenção. O evangelho é boas novas. Tem o evangelho da graça, que tem mais de 2000 anos de pregação, e depois do evangelho da graça tem outro evangelho. Só que esse evangelho da grande tribulação vai ser pregado por 3 anjos. Apocalipse 14, 6, 7, 8 e 9. E cada um deles com uma mensagem específica. E gritam em alto e bom som, trazendo nas mãos o evangelho eterno para pregar, para anunciar o evangelho eterno. Evangelho é para anunciar boas novas. E gritam, não adorem a besta nem a sua imagem. Adorem a Deus. Opa! E essa salvação é mediante ao quê? Se o Espírito Santo não está mais na terra. Se o período da graça já encerrou, não tem problema. A graça foi recolhida, o Espírito Santo levou a igreja ao encontro de Cristo, como Eliezer fez com Rebeca. Mas não tem nenhum problema. Vem o evangelho eterno, que não é mais pregado pela igreja, agora é pregado por esses anjos. E haverá muitas conversões através do seu próprio sangue da fé. É muita gente na conversão, sabe? É gente de bolo mesmo. Se a gente abrir a Bíblia, Apocalipse 9, 7, ó. 7 e 9, aliás, perdão. Eles aparecem tudo ali. Esses que morreram aparecem tudo ali.
E aparece com a distinção. Olha a distinção deles. Palma nas mãos. Palma? Então não tem igreja ali não. A igreja é Pedra Branca, e novo nome. A palma é dos mártires. E o verso 13 tem uma pergunta. Esses que estão de vestes brancas, quem são? Olha a Bíblia se explicando com a Bíblia. De onde vieram? Aí o 14 explica, mas antes, deixa eu pedir teu like. Tá muito baixo o like, gente. Vamos subir a audiência dessa live? Vamos alcançar mais vidas para o reino de Deus? Você pode me ajudar agora? Fecha o chat rapidinho, deixa o like e volta para o chat, tá bom? Por favor, faça isso agora, me ajude a evangelizar, me ajude a pregar. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, que não é mais pregada há muito tempo em muitos altares, e você encontra aqui no canal Povo da Fé. Então, o 14 vai explicar, ó. O versículo 14 explica: estes são os que vieram. Só que algumas traduções erradas falam assim, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, e não é certo da grande. O original grego atualizado não é da, é de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Ele diz assim, ó, de grande tribulação, de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França. Eles vieram do Coliseu de Roma, né? Quando os leões comeram eles. E a multidão é grande, meus irmãos. E esses da grande tribulação que foram salvos diante do martírio, eles vão comparecer, sabe na onde? Isso é lindo, no milênio. Eles entram no milênio com a igreja. A coisa mais linda. São duas multidões, uma com pedra branca e novo nome, e outra com palma nas mãos, que são os mártires. Deu para compreender? Os mártires que estão lá em Apocalipse, versos 6 e 9. Entenda isso. Palma nas mãos, mártires. Pedra branca e novo nome, igreja, igreja. Quando a Bíblia reporta-se a dormir, isso refere-se ao corpo e não à alma, porque existe 4 designações fundamentais da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como pessoa, eu e você somos 2 almas. Romanos 3, verso 1. Depois tem alma como função biológica. Levítico 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue. O sangue eu entendo como sua vida corporal. Existe alma também como sentimento do homem. A minha alma está cheia de tristeza, Jesus disse. Sentimento abatido. E existe alma como parte mortal. Então, João viu debaixo do altar de Deus as almas que vieram da grande tribulação ou de grande tribulação. Você está entendendo? As almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus, que clamavam e que diziam. Se clamavam e diziam, então estavam conscientes. Eu não vou para um céu de inércia. Eu não vou morar num céu de ignorantes. Porque a ignorância, segundo Rui Barbosa, é o principal fator dos erros e dos crimes. Eu vou para um céu onde tudo será revelado. 3 lembranças gravitam na eternidade. 3 gravitam. Tudo aquilo que eu fiz aqui na terra, relacionado com ouro, relacionado com prata e relacionado com pedras preciosas. Divindade, resgate e dons. Claro que não haverá lembrança lá de tudo que eu fiz aqui relacionado com madeira, palha e feno, que é obra da carne. Senão o céu não seria céu. Isso é uma descrição apologética, irmãos. Então, meus irmãos, eu tenho plena certeza, irmão Luciano Saldanha, que essa igreja gloriosa, bendita, santa, sabe? Que tem vencido as intempéries do mundo, irmão Cristiano Santos, e permanece firme, tá? Intacta, dando testemunho da graça de Deus, tem promessas preciosas, maravilhosas, indescritíveis para ela. E é aquilo que Paulo fundamenta. Que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, e aos corações do homem não desceu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o esperam, sabe? O céu não é utopia. O céu não é utopia. Se o céu fosse utópico, eu jamais seria crente. O céu não é uma utopia, eu repito. O céu não é conto de vigário, o céu não é história da carochinha, o céu é uma cidade, o céu é um palácio. Aleluia.
E palácio, para ser palácio, ele tem que ter 3 salas importantes. Primeira sala, trono. Segunda sala, tesouro. Terceira sala, banquete. Sala do trono é onde Deus despacha os anjos ao nosso respeito. A sala do tesouro é onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata, meu é o ouro. E a sala do banquete é a sala das boldas do cordeiro, aonde 7 anos a igreja celebra e adora ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E João esteve lá. João esteve lá. Apocalipse tem 22 capítulos. Agora eu quero que os senhores que estão me assistindo entendam. A igreja, ela é introduzida no capítulo 1. E aparece nos capítulos subsequentes 2 e 3. Tá? De Éfeso a Laodiceia. No capítulo 4, a igreja some daqui. Ela é arrebatada. No capítulo 5, é o livro da redenção e os 7 selos. Aonde está a igreja? No capítulo 6, começa os 4 cavaleiros. Aonde está a igreja? No capítulo 7, é os mártires na glória. Cadê a igreja? Onde está a igreja? Os capítulos 8 e 9 é as 7 trombetas. Aonde está a igreja? No capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar, né, na sua plenitude. Aonde está a igreja? O capítulo 11 é as 2 testemunhas que profetizam vestidos de saco, são mortas, seus corpos jazem na praça de Jerusalém por 3 dias e meio, depois ressurgem e sobem ao céu. Mas aonde está a igreja? No capítulo 12 é a mulher e o dragão. Aonde está a igreja? O capítulo 13 é a besta do mar e besta da terra, o sistema político e religioso. Aonde está a igreja? No capítulo 14 é os 144 mil salvos. Aonde está a igreja? Os capítulos 15 e 16 é 7 taças, 7 salvas da ira de Deus, que é o pior juízo. Aonde está a igreja? O capítulo 17, eu não estou vendo a igreja, é a mulher vestida de escarlate. Aonde está a igreja? No capítulo 18, é 4 vozes da queda de Babilônia. Aonde está a igreja? A igreja só aparece no capítulo 19, mas aparece nas boldas do Cordeiro e depois desce no capítulo 20 para reinar no milênio com Cristo. Eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus, estou sentindo Jesus. Sabe, a gente dá uma sufocada na questão do pós-tribulacionismo, né? No mesotribulacionismo, né? É muito forte isso. Jesus não pode vir agora não. Jesus não pode vir agora não. Se você é pós, Jesus não pode vir agora não. Porque nós não estamos na grande tribulação, então Jesus não pode vir agora, né? Tá proibido de vir agora. Ora, eu estou esperando Jesus, é para agora, meus irmãos. Enquanto eu estou fazendo aqui essa live com os irmãos, ficar aqui o estúdio, aqui só o microfone, e o pastor Giovanni, ó, subiu, desapareceu. É na hora em que não penseis, meus irmãos. Não vai marcar para a grande tribulação, para a igreja ser arrebatada, não, Senhor. É agora. O relógio de Deus está marcando o tempo do fim. Sabe, dessa dispensação. Essa dispensação sexta e penúltima. Então, se você ver lá, 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6, 7, diz assim, ó. Pedro é um indouto que Paulo fala. Pois é um indouto que vem nos ensinar a escatologia, trazendo 2 personagens do Velho Testamento para nos mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele traz Noé e traz Ló. Não houve sancionamento de juízos coletivos enquanto Noé não entrou na arca, meu amigo. Só há juízos coletivos quando Noé entra. Não chove enxofre em Sodoma enquanto Ló está lá, entendeu? Então, enquanto a igreja estiver aqui, não terá grande tribulação. A grande tribulação é para os judeus e para gentios, e principalmente para esmagar a uva no lagar e prensar Israel no lagar. Está lá 9:24 de Daniel. Para 7 propósitos. A grande tribulação é para 7 propósitos. E é para judeus, não tem nada a ver com a igreja ali. Deus divide a humanidade em 3 grupos. Ou você é judeu, ou você é gentil, ou você é igreja. A igreja não pode ser judaizada. Eu não preciso aqui usar kippah. Eu não sou judeu. Eu não preciso aqui usar talit. Eu não sou judeu. Eu não preciso usar arca, sabe? Para estar invocando a Deus. Eu não sou judeu, eu sou igreja. Eu não sou Israel de Deus, eu sou igreja de Deus. Eu sou a noiva de Cristo. Israel de Deus é Israel de Deus. Gentil é gentil, igreja é igreja. Tá? Antes de eu continuar aqui, irmãos, eu vou pedir para os irmãos deixar o like, gente.
Estamos com pouquíssimo like. O YouTube tirou o alcance do nosso canal. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Uma live, sabe? Eu ia colocar notícia aqui, mas tá descendo os mistérios, então eu vou entregar tudo aqui. Deixa o joinha. O que eu tô vendo muito aqui no canal, gente, é pessoas que reclamam porque nas suas igrejas não se prega a escatologia, o apocalipse, não se fala da volta de Jesus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: como que eu me preparo para a volta de Jesus? O que eu devo fazer, pastor? Então tá complicado. Por quê? A escatologia, a volta de Jesus, isso não é rentável, meus irmãos. Se você prega a verdade, as pessoas vão embora. Então, o que eu poderia falar para essas pessoas que estão aí decepcionadas, frustradas com seus pastores porque não pregam a escatologia? Preste atenção. Se eu tivesse uma visão distorcida dos fundamentos doutrinários da fé cristã e entrasse por essa pseudo-prosperidade e esse evangelho ritmo de soluções imediatas, eu era um homem rico hoje. Rico e pobre ao mesmo tempo. Por quê? Eu li na traseira de um caminhão uma vez: você é tão pobre que você só tem dinheiro. Então, o evangelho não é isso, gente. O evangelho não é isso. Tem muita gente agora, esses pregadores modernos, voltando para o original. Por quê? Porque você vai e abusa. Esse evangelho empapuçado, de gritaria, de cai-cai, sabe? De vir os olhos, entorta os dedos. Então toda planta que o Pai Celestial não plantou, ela não permanece. Evangelho é o poder de Deus, é simplicidade, é revelação. Porque os conhecimentos são herdados, pesquisados e revelados. Evangelho é joelho no chão, sabe? É dependência de Deus. As pessoas estão perdendo a dependência de Deus. Você estuda hoje para ser pastor, tá tudo errado. Você não estuda para ser pastor, você estuda porque é pastor. Porque dons e vocações quem dá é Deus. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu vou fazer um culto de coach para ensinar o povo não sei o quê. Não precisa de coacheiro na igreja, tá? Não precisa disso. Coach é para empresa. Igreja não é empresa, a igreja é uma noiva. Ela tem um dono zeloso, ciumento. A igreja tem dono, meu amigo. Sabe, não se monopoliza a igreja. Não se usa a sensibilidade da igreja para ter finalidades explorativas. Para com isso. Igreja é para ser edificada, alimentada na palavra. E a espinha dorsal do evangelho é calvário e arrebatamento. Essa é a espinha dorsal, é o pulmão da igreja. E agora eles querem pregar: porque tá vendo esses sinais, a pandemia tá no mundo, mas eles não sabem, porque nunca fizeram isso. Agora vai lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, um grande pregador ajoelhado de frente à televisão pedindo perdão. Perdão porque enganou o povo com o evangelho da pseudo-prosperidade. Vocês viram isso? O Benny? Dinheiro para pregador é consequência, rapaz, não é prioridade. Prioridade é comunhão com Deus. Prioridade é vida no altar. Prioridade, sabe, é um nome escrito no livro da vida. Prioridade é vida de oração. Prioridade é leitura da Bíblia. Prioridade é poder de Deus na vida do crente, poder de Deus na igreja. Isso que é prioridade. Sabe, na palavra, sem invencionismo, sem mediocridade. Sabe, a noiva precisa ser bem tratada, a noiva precisa conhecer os fundamentos da sua fé para não ser enganada e equivocada com tanta falsificação de valores morais, éticos e legais. Sabe, Lucas 10 e 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ali os discípulos estavam todos felizes porque Jesus mandou eles pregar. Jesus mandou eles pregar só. E não levar nada, não leva nada porque eu vou cuidar de vocês, ok? E eles foram. Só que quando chegaram lá, eles descobriram que além de pregar, eles podiam expulsar demônios no nome de Jesus. Eles podiam curar os enfermos. Eles ficaram maravilhados, se alegraram, sorriram e chegaram todos felizes e contando para Jesus: Jesus, em teu nome até os demônios vão embora. Nós expulsamos os demônios.
Nós curamos os enfermos. Jesus disse assim, ó, eu vi Satanás descer do céu. Eu estava lá desde o princípio, eu vi. E eu vos dou poder contra esse mesmo Satanás que eu vi, mas não vos alegrei por causa disso. Eu estou vendo, sabe, nesse tempo que está levantando aí vários anticristos na terra, homens usando o altar, sabe, para enriquecer através de pseudos revelações, profecias, sabe, que chega a dar ânsia na gente. Você abre hoje o Facebook, você vê o tanto de pessoas sofrendo, indo ali naquelas lives, e o camarada abre a live, ele não ora, ele não lê a palavra, ele já começa falando em línguas estranhas e revelando. É 2h30 de live, só revelação. WhatsApp embaixo. Aí a pessoa entra, ele vai pedir o voto. A pessoa faz o voto, não acontece nada, ela fica frustrada com Deus. Sabe? São os estelionatários da fé. Isso está acontecendo muito, principalmente agora na pandemia, né? Que as agendas cerraram e eles estão desesperados. Tem pastor bom, tem pastor ruim, tem policial bom, tem policial picareta, tem médico bom, tem médico ruim, corrupto, tem juiz bom, tem juiz corrupto. Em todas as áreas tem o bom e tem o ruim. Tem o cordeiro e tem o lobo. Essa é a mais pura realidade. Então, que vocês possam ficar com os olhos bem abertos, porque esses sinais estão cada vez aumentando. E agora eu quero falar do que ainda falta para Jesus voltar. Para Jesus voltar, a evidência dos finais dos acontecimentos são tão fortes. Olha, você sabe que os judeus da Casária, os judeus casarianos, as tribos foram repartidas e perdeu-se nas Casárias, né? No antigo Império Mongol de Gengis Khan. Esses judeus casarianos viveram muito tempo ali naquela região, né? Naquela região. E através do Tratado de Balfour, aquele primeiro-ministro inglês, em aconchavo com Rockefeller, são as duas famílias mais ricas do mundo, que possuem 80% da riqueza do mundo. Eles celebraram então ali o sionismo. Agora, alguém pensa que sionismo é uma grande coisa para um cumprimento profético, mas os judeus sionistas não são judeus de puro sangue, são judeus falsos. Está lá em Apocalipse que dizem que são, mas não são, eles mentem. Judeus de puro sangue são judeus ortodoxos. O maior sinal da volta de Jesus, o relógio simétrico da vinda de Jesus, é a nação de Israel. Porque 75% da Bíblia é para eles. Para nós sobrou 25%. Porque nós não merecia nada. Nós era gentil, induzidos pelo mundo. Não merecia nada. Pela sua misericórdia, Deus encostou essa cadeira de tratamento com Israel e veio também tratar com gentios para se transformar em igreja. E Paulo celebra 3 capítulos para isso, que é Romano, capítulo 9, Paulo versa do passado de Israel. O capítulo 10, Paulo versa do presente de Israel. E o capítulo 11, Paulo fala do futuro de Israel. O mesmo ele diz, todo Israel será salvo. Depois ele explica, porque a Bíblia se explica com a Bíblia. O remanescente, esse será salvo. Por quê? Por que isso? Porque tem judeus que vão receber 2 juízos. Juízo da lei de Moisés e o juízo do evangelho. Porque são judeus ateus, judeus casarianos, sionistas. São judeus que praticam o autoespiritismo judaico, o cabalismo. O cabalismo não tem nada a ver com a ortodoxia. Agora, o que Deus vai fazer com Israel? Vai imprensar. Zacarias 10, 11, 12, 13, 14. Vai colocar ele no canto da parede, espremer como se espreme uma uva no lagar. Primeiro com a batalha de Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39. Gog é um príncipe, chamado de Rocha, né? Cabeça, é o chefe de Meseque e de Quibal. São 2 cidades importantíssimas da Rússia. A Rússia, na língua sumeriana, é terra das trevas. Então, na geografia bíblica, quem está no norte de Israel
é a panela que Jeremias viu fervendo para a banda do norte. Israel tem riqueza? Oh, meu Jesus! O Mar Morto tem uma riqueza de 65 trilhões de dólares. O Mar Morto produz material para abastecimento de toda a indústria farmacêutica do mundo. Do mundo! Então a riqueza do Mar Morto dá para comprar 5 países da Europa, sabe, de porteira fechada. Então eles virão para quê? Para tomar os despojos, né? Saquear a presa. Agora, Sedã e Dedã e os mercadores de Tarsis olharão para eles e dirão: o que vocês vieram fazer aqui? São essas nações que fizeram aliança com o pacto abraâmico. É lindo isso. Só que eles não entendem. Os moradores de Tarsis são as nações írias, que entram no pacto abraâmico com os árabes. É nessa hora que uma batalha grande, e o anticristo vai entrar nessa brecha aí, irmãos. Porque nessa guerra, quem vai intervir nela é o próprio Deus, o próprio Jeová. É Jeová com saraivas, sabe? Que são pedras de 42 a 60 quilos. E essa batalha não se dá no Amargedon, no monte de Meguido, não. No vale de Meguido. Essa batalha se dá nos montes de Israel, é diferente. Nos montes. E dessa batalha, os judeus levarão 7 meses sepultando os cadáveres e 7 anos para guardar as armas de guerra. Então o anticristo entra aí e diz, é porque ele tem 2 características, né? Ele fala como cordeiro, na primeira semana. Na primeira semana, ele pega os judeus, pega todo mundo ali, e ele diz, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho arma, eu tenho política, eu tenho religião, eu tenho a solução para o mundo. É o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, que é diferente do cavaleiro do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 19, ele tem uma espada. O cavaleiro do capítulo 6 tem um arco, é diferente. Então, ele vai dizer assim, ó, vamos acabar com isso, gente. Guerra só empobrece as nações, eu tenho solução para tudo, não vamos se preocupar, não vamos guerrear mais. E aí os judeus vão ficar encantados. E a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo com Deus e recebendo adoração que só a Deus pertence. E quando ele blasfemar de Deus, aí o remanescente fiel entra. Rompemos o pacto. O Senhor não é o nosso Messias, coisa nenhuma. Agora é tarde. Agora é tarde. Porque agora essa batalha vai ser pior. Agora é a Armagedon. E a tecnologia hoje, ela está ajudando ao cumprimento da palavra. Por exemplo, aqueles corpos sendo visto ali das 2 testemunhas na Praça de Jerusalém. Naquela época, isso era infinitamente impossível, mas agora já é possível. A televisão está aí para mostrar, olha Daniel, gente, que coisa linda. Tudo em tempo real. Olha Daniel falou isso lá. Em tempo real, nós estamos aqui em tempo real. Então, meus irmãos, está chegando a hora. A figueira já brotou. Uma geração, quantos anos são? Uns admitem que são 40, outros admitem 70, outros admitem 80. Eu vou ficar com 80. Então, se você somar 1948 com 80, bote a orelha em pé, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que a durabilidade de um homem é 70 anos. Muitos, pela sua robustez, chegam a 80. E o que passar disso é canseira e enfado. Então, se você bota para 80, tá? Com 1948, você tem que ficar na expectativa. Eu não estou aqui afirmando que Jesus vem no ano de 2028, não. Eu estou analisando e conjecturando profecias, tá? Este é um tempo profético. É um tempo do fim dessa dispensação. É o chamado novo normal. E aí nós temos, em contrapartida, a criação. Eu vou usar aqui essa agenda da ONU mais uma vez, tá? Para 2030. Até 2030 eles, se a gente olhar e fazer uma leitura com os olhos abertos, né? Porque as pessoas não conseguem às vezes enxergar as coisas como de fato elas são, parece ser uma coisa muito boa. Mas na verdade nós vemos ela linkada com as profecias bíblicas. O primeiro e segundo passo dessa agenda: erradicação da pobreza e fome zero. Sabe?
Hoje para o mundo, ser um mundo que tem aí a erradicação da pobreza e fome zero, precisa, que nem está escrito nas pedras guias da Geórgia, né? Precisa assumir aí 7 bilhões de pessoas, precisa assumir. Evaporar, entende? Também tem o Trump, né, que acabou vazando na época do seu mandato, contato alienígenas, eu falei disso no vídeo passado. Agora nós temos vários murmúrios acerca de alienígenas preparando o mundo para consumir as pessoas, ter aí uma desculpa dizendo que as pessoas foram abduzidas. Empresas aéreas que não colocam dois cristãos juntos, trens, locomotivas, metrôs não tem mais maquinistas, tudo no automático. O mundo, as pessoas do mundo acreditam nisso. Estão se preparando para o arrebatamento. E os crentes estão brigando aí entre pós, meso, mid, pré. Os crentes não acreditam. E aí a gente olhando para essa agenda da ONU, vai pregar muito a diminuição de pessoas, principalmente também o 5º passo, né, que é a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, que coisa linda, mas esse empoderamento de mulheres vai se tratar de mulheres empoderadas a ponto de não precisar casar, a ponto de não precisar de um cônjuge, e aí diminui natalidade, né? Igualdade de gênero aqui, ó. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. Diminuição de natalidade. Eu não posso usar essa palavra aqui, mas o aborto, que é tirar as crianças do ventre antes da hora e jogar no lixo. Você está entendendo, né? Sacrifício a demônios. Isso daí está em alta, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, os planos, gente, a economia, por exemplo, totalmente digitalizada. Totalmente digitalizada. Agora tivemos o Pix, agora vem o Open Bank, agora o próximo passo, criptomoedas, dinheiro digital, fim de cédulas, tá? Ou seja, é muito mais fácil para controlar, se tiver tudo em um lugar só. Aí a moeda digital, como eu falei, muito mais fácil zerar a conta, né, da irmã missionária José Amaral, né, se ela andar fora da linha. Se for apenas números na tela do celular ou no computador. Esse controle acirrado, a pandemia, ela veio para acirrar, para trazer esse controle total, sabe? As pessoas estão sendo facilmente adestradas, ensinadas, para que quando vier a grande tribulação, para quando vier esse momento, vai ser muito fácil, né? Eu achei que ia ser mais difícil para o anticristo, viu, irmãos? Para ele botar a marca nas pessoas. Mas eu estou vendo, depois desse adestramento que a pandemia trouxe, que vai ser a coisa mais fácil. Fácil. Já você não entra numa farmácia, né? Não entrava numa farmácia, né? Se você não tivesse com a máscara. Agora já entra sem a máscara. O embrião da profecia está sendo formado, né? Já está formado, na verdade. Isso é coisas embrionárias, né? Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos. E uma das coisas pendentes para a humanidade é a escassez disso aqui, ó. Ó. Os mananciais estão secando. Nós temos 97% de água salgada e 3% de água doce. 3%. Só que 1,5% está poluído. Então só tem 1,5% para 8 bilhões. Então, vem Ezequiel ensinou sobre isso. Ezequiel 4, 16 e 17. O Senhor tornará instável o sustento de pão, comerão pão por peso e a água beberão por medida, e com desgosto, para que essa não vos falte e vos consome em vossa maldade. Então, para que serve a água? Nós somos 70% líquido. A água promove a liberação das toxinas e promove o rejuvenescimento da pele. Então, pela ausência da água, o que tem a ver? Velhice precoce na terra. Uma pessoa com 15 anos vai ter a aparência de um homem de 80. Deus fechou todas as saídas. Não tem saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Só tem saída por aquela janela que Daniel respirava. A janela aberta para a banda de Jerusalém. Fora disso, não tem saída não, meu irmão. Nem na ciência. A ciência vive de especulação, né? A única ciência exata é matemática. As demais são tudo especulativas. Ciência não tem a última palavra. A política não tem a última palavra. E Deus está mostrando aos homens que são impotentes e
finitos. Por quê? Porque segundo as Crônicas 7:13, as pessoas só leu 14, né? Mas não leu 13. Ali tem 3 coisas que Deus faz, mas não gosta de fazer, mas faz. Quais são elas, pastor? Primeiro, cerrar os céus. Segundo, enviar gafanhotos. Terceiro, mandar praga na terra. São 3 coisas que Deus não gosta de fazer, mas faz. E essas coisas estão acontecendo, meus irmãos, sabe? Pela vontade permissiva de Deus, para que a palavra de Deus entre no cumprimento. A FEMA já está lá com os caixões e as cidades agora subterrâneas que estão construindo para escaparem da grande tribulação. Então, a proposta de 4 ordens é matar principalmente os velhos. Escuta isso, porque velho não produz mais, né? Então, a situação é essa: matar os velhos. A ordem da jarradeira, ossos e caveiras, os iluminados, maçonaria. Então tá tudo por trás disso, irmão. Estão tudo por trás disso. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer com a humanidade daqui mais 3 anos, se Jesus não voltar. Daqui 3 anos a gente não sabe. Não sabemos o que vai acontecer com a humanidade. Eu não posso falar o que eu deveria falar aqui agora, mas não sabemos o que a humanidade vai viver daqui 3 anos. Tá? A coisa está funilando e Jesus está às portas para levar o seu povo. Às portas. Sabe? Quando eu falo desses assuntos aqui, irmãos, muita gente fala: poxa, você fica assustando as pessoas, pastor. Não é assustando não, irmão. Esses assuntos não podem te assustar. Se está te assustando, você não está com a vida no altar. Você precisa pedir perdão. Precisa liberar perdão. Alguma coisa está errada aí, hein? Esses assuntos, na verdade, acendem a nossa alma. Acende o nosso coração. E outra coisa, Apocalipse é o livro da esperança. Tá? Os males que estão aí, esse sancionamento de juízos, não é para os salvos não, é para os impenitentes. Está lá em Sinfonias 1, 14 e 15. Dias de trevas, de alarido, de desespero ali clamará desesperadamente o homem poderoso. Ali na igreja não, a igreja do Senhor está livre disso. Por isso nós temos a obrigação de conclamar os homens à salvação. Nós temos a obrigação de falar dia e noite a respeito da salvação, do arrependimento, para os homens voltarem para Cristo. A arca da salvação é Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo está seguro, está abrigado. Nenhuma condenação tem para eles mais. O único tribunal que não é para efeito de condenação, é para efeito de galardão. Tá? As pessoas têm que entender isso. Apocalipse, o panorama dramático que tem no livro não é para a noiva do Cordeiro, é para os impenitentes, os homens que rechaçaram a graça, os homens que não deram crédito à palavra de Deus, os homens que deram as costas para Jesus. É esses que vão sofrer amargamente. Tá? Eu tenho estudado muito também acerca da programação preditiva. Eu tenho visto que eles estão usando muito as mídias agora, né? Comerciais, filmes, desenhos, joguinhos de infantis, tá? Para atacar as nossas crianças. Vocês acreditam nessa programação preditiva? Escreve aí no chat, na linha do tempo. Você acha que isso não passa de uma teoria? Ou você acha que isso não passa de uma teoria? Isso é ocultismo. O diabo está atrás dessas coisas todas. Então é um negócio muito sério. O ocultismo é uma coisa muito terrível. São 4 demônios em Apocalipse que o povo não conhece. Aqui Apocalipse 9:7 diz assim, ó, você está decorado. E o parecer dos gafanhotos eram semelhantes aos dos cavalos apalheirados para a guerra. Aí começa, e tinham rostos como os rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e tinham os dentes como dentes de leão, e tinham coraça como coraça de ferro. E isso é o reino espiritual organizado, gente. A gente fica nos degradando um contra o outro, mas aqui está o problema. Rosto de homem. O que é isso, pastor? Isso é um demônio inteligente. O trabalho dele, sabe qual é? Vasculhar a vida íntima das pessoas para lançar a honra de homens e mulheres ao descrédito. A verdade está tropeçando nas praças.
como disse Miqueias, o melhor homem, no tempo de Miqueias, é como um pé de espinheiro. O príncipe se corrompeu. Todos os poderes constituídos na época de Miqueias se corromperam. Isso é um sinal do que estamos vendo hoje. Depois vem cabelo de mulher. Aqui temos a inversão de valores. A inversão dos valores. Isso aqui são demônios, meus irmãos. Demônios são seres espirituais, incorpóreos, que não têm corpos e que precisam de corpos para morar. Agora, segundo a lei da física, um espaço não pode ser ocupado por 2 corpos. No corpo do crente, esse demônio não entra mais, porque o espaço já está ocupado. Nós somos santuário do Espírito Santo. O terceiro ponto é dente de leão. É aquele que causa as guerras no mundo, violência. E depois vem o pior, coraça de ferro, que é o chefe, tá? O chefe internacional das drogas no mundo, para levar a juventude à desgraça, sabe? Para que não haja mais esperança, para que não haja mais uma geração de pregadores, para a libertação dos povos. Isso é um mundo espiritual terrível. E ele não ocupa tempo nem espaço porque eles não estão sujeitos à lei da física. Sabe? Então as armas da nossa justiça não pode ser carnal, mas espiritual, para combater isso aqui, esse mundo espiritual organizado. Pessoas que retêm o perdão, que não liberam perdão, demônio. Se vocês estender as mãos, a pessoa cai. Essa é a patologia clínica dos fins dos tempos. Há mais doenças na alma do que no corpo. Há mais doenças psíquicas do que somáticas. E tudo são agressões dos demônios das pessoas. As pessoas estão desguarnecidas, desprotegidas. Sabe? Quando você está com Cristo, você está com a coraça da justiça. Só que você não pode vacilar. Você não pode titubear. Você não pode deixar de vigiar. É 24 horas. Porque só cai quem está em pé. Quem tá deitado não cai. Concorda comigo? Então, é um mundo espiritual tremendo e essa agenda 2030 é para arrebentar. Mas maior é o que está conosco, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê as pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus agora? Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu ouvi essa palavra, eu quero aceitar Jesus, quero reconciliar, quero voltar para Jesus, quero renovar minha aliança com Deus. Você vai escrever eu quero aqui no chat. Se você quer aceitar Jesus, escreva eu quero. Se você quer voltar para Jesus, escreva eu quero. Se você quer renovar a aliança com Deus, escreva eu quero. E eu vou orar por todos vocês em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar para os irmãos. Feche os seus olhos agora nesse momento. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, bondoso Pai. Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, misericórdia e poder. Obrigado por essa live instrutiva, escatológica, pentecostal e uma live salvífica, aonde muitas vidas aceitaram ao Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, neste momento, escrever o nome dos teus filhos no livro da vida. Senhor, firma os pés deles na rocha, porque aí pode vir a chuva, os rios, o vento, e combater contra a casa dos teus filhos, mas elas permanecerão de pé. Senhor, segura nas mãos dos teus filhos, ó Pai, e que eles possam produzir frutos dignos de arrependimento. Deus, abre a porta para a irmã Aninha, abre a porta, meu Deus, para a irmã Kátia, que gostariam de contribuir, mas estão desempregadas. Abre a porta, Senhor. O Senhor é o Deus que tem a chave de Davi e conhece o coração das suas filhas. Abre a porta para cada pessoa nesse momento que ora comigo e está orando por um emprego. Abra a porta, Senhor Jesus. Eu suplico e te peço, meu Pai, por bondade, graça e misericórdia, abra a porta para os seus filhos. Tira a tristeza agora, a angústia, esse coraçãozinho aflito, angustiado, que ele volte a ter alegria, que ele volte
Senhor, a receber o gozo dos céus. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua morte e ressurreição. Eu dou graças porque o Senhor é fiel e tem nos ajudado a vencer, tem nos ajudado a conquistar, tem nos ajudado a avançar, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada inscrito desse canal, novo inscrito, os irmãos que estão chegando agora. Que os teus filhos agora sejam abençoados, tocados, guardados, livres, ó Pai, de todo e qualquer mal. Toda palavra maldita cai por terra. Toda enfermidade cai por terra agora. Senhor, que o Senhor seja o centro da vida dessa pessoa e que a partir de hoje ela viva para o Senhor e receba os milagres pelo poder sobrenatural da fé. Em nome de Jesus, nós oramos agora, já agradecendo ao Senhor pela noite maravilhosa que o Senhor vai nos proporcionar de sono. Essa minha irmã que tem insônia, há muito tempo não dorme, uma noite agradável. Essa será a noite do descanso e do sono do justo na vida dessa mulher e desse homem. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que vocês continuem sendo agraciados pela bondade e pelo favor de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém, digam graças a Deus. Deus abençoe a todos que ficaram comigo até agora, todos os moderadores aqui do canal, que Deus os abençoe e vos recompense. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério